E vamos colocar aqui no debate o seguinte: ele foi eleito o melhor jogador do mundo graças ao povo, porque a votação popular foi uma humilhação. Ele teve mais de 1 milhão de votos e o Rodri teve menos de 250 mil votos. Ou seja, a votação popular, que na minha opinião é o que interessa, é o que não tem politização, é o que não tem interesses próprios, é o que não tem preconceito. Essa votação, o Vinícius Júnior atropelou o Rodri. Só que aí, adivinha aonde o Rodri ganhou? Treinadores que muitas vezes são, sim, aquela turminha ali que fazem política entre eles, que tem seus favoritozinhos, e jornalistas, que eu já falei várias vezes, que é uma classe que hoje eu vejo como muito questionável, na minha opinião. Vinícius Júnior ganhou aonde? Com o povo, primeiro, que é o que interessa. E segundo, com jogadores, que também é o que interessa, e não por causa dos jogadores europeus. Essa informação é bom de deixar bem claro. Se dependesse dos jogadores europeus, o Vinícius Júnior não seria eleito o melhor do mundo. Fez a diferença onde? Na África, onde grande parte dos capitães das seleções africanas votaram no Vinícius Júnior. Eu tenho até aqui o número, né, dessa votação de jogadores africanos para a gente trazer como isso fez a diferença. Tá aqui, ó. Ele foi o melhor jogador do mundo para 33 dos 47 capitães de seleções africanas. A pontuação final ficou 48-43 para o Vinícius Júnior contra o Rodri. Então, na Europa e na Oceania, o Vinícius Júnior o Rodri, né, acabou vencendo. Embora tenha perdido na Europa e na Oceania, Vinícius venceu de goleada na África. E, Mauro, sobre essa situação, né? Para jornalistas e treinadores, Vinícius Júnior perdeu. Graças ao voto popular, que aí foi um atropelo, o Vinícius Júnior é eleito 1.147.000 votos contra 265 mil votos para o Rodri. A votação popular fazendo a diferença que não pôde fazer na bola de ouro, né, Mauro César Pereira? Qual a dimensão disso? Eu sei que você não gosta de prêmio, mas a dimensão disso para o Vinícius Júnior. O cara que é o 6º brasileiro da história a ser eleito o melhor do mundo e que gera muito debate, Mauro, porque o Neymar não venceu esse prêmio. E o Neymar é o grande jogador até dessa geração, contando o Vinícius Júnior. E aí já tá dando muita polêmica na internet, que alguns dizem que o Vinícius Júnior já tem a carreira maior que a do Neymar. Eu sou um que digo isso e sou espancado por isso, mas também não ligo. Eu digo carreira maior, ganhou uma Champions a mais e tem um prêmio de melhor do mundo que o Neymar não tem. Eu acho que a carreira já é maior. Só que gera muito esse debate, e aí fãs do Neymar ficam bravos, tá de brincadeira. Mauro, gera sim uma comparação e é o primeiro brasileiro desde Kaká eleito o melhor do mundo pela FIFA, Mauro César Pereira. Com relação ao Neymar, parece uma constatação do óbvio, né? Ele já está superando o Neymar e ele tem muito o que conquistar. O Neymar já está na descendente na carreira, já está no futebol da Arábia Saudita, já se fala tem volta ao Brasil. Então, você acha, Mauro, que ele já é maior que o Neymar, a carreira? Claro, tem títulos importantes, tem essa premiação, que independentemente do que eu pense, o que eu penso não importa, o que eu penso vale só para mim. As pessoas dão valor, então tem um peso, né? Enfim, e o Neymar queria muito esse título. É verdade também que o Neymar concorria com Messi e Cristiano Ronaldo, a gente não pode ignorar esse contexto. Mas o Neymar tinha condições de brigar por esse prêmio, se era importante para ele, mas fez escolhas na carreira não muito felizes, especialmente quando ele vai para o PSG. E no PSG ele jogou muito menos do que se esperava e acabou não funcionando. Ele já tem 2 gols em finais de Champions League, títulos diversos pelo Real Madrid, o que não significa que ele jogue mais bola que o Neymar. O Neymar joga mais bola que ele, ou jogou, né? Mais bola do que ele. Mas o Vinícius acho que é mais concentrado na carreira, tem uma trajetória mais linear, buscando crescimento, se aprimorou, não pensa em sair do Real Madrid, tal, já houve aí história de ir para o futebol saudita. Pode até ser que aconteça, talvez, daqui a mais 1 ano e pouco, 2, quando ele estiver no último ano de contrato, né? Mas no momento ele não pensa em sair. Então a tendência é ele continuar aí ganhando espaço e talvez títulos e
E esse prêmio, acho que para ele ter relevância pelo contexto, né, da briga contra o racismo, e ter conseguido esse prêmio, certamente vai incomodar a muitos e vai acirrar ainda mais os ânimos. A luta dele contra os racistas vai se acentuar com isso aí. Isso aí vai tornar os caras ainda mais inconformados com o sucesso do rapaz. E acho que tem um valor para ele muito grande pelo fato dele ser um garoto pobre lá de São Gonçalo, saiu lá do bairro do Mutuá, um bairro pobre, numa corrida que todos nós traçamos aí pela vida, né, para conseguir sucesso, conseguir uma vida melhor, sucesso pessoal, profissional, todo ser humano busca, né, quase todo, um objetivo na vida. A desvantagem de um garoto como ele, e vários outros na história do futebol, é muito grande em relação a outros, né, que tem outra estrutura familiar, financeira, de escola, de poder estudar, se preparar desde cedo. Não é o caso do menino com as origens do Vinícius. Então, para ele é muito mais difícil. Então, sair de onde ele saiu e ganhar esse prêmio, cara, é um negócio, é uma caminhada tremenda. Porque o prêmio, na verdade, é consequência daquilo que eu considero mais importante, que é o desempenho em campo e as marcas que ele alcançou, né? O aprimoramento como jogador, a correção de deficiências que ele tinha, que são naturais. Esses meninos saem do Brasil com 18 anos. Quem com 18 anos está pronto? Nem o Pelé. Pelé brilhou com 17 para 18 anos na Copa de 58, depois ele aprendeu a fazer mais coisas e ficou melhor ainda e virou Pelé, né? Virou sinônimo de craque de todos os tempos. Então, o Vinícius melhorou nos últimos anos, ele aprimorou alguns fundamentos nos quais ele ainda era deficiente, finalização, diversificou seu jogo. Agora mesmo na vitória sobre a Atalanta, ele faz um lançamento sensacional para o Bellingham, um dos gols do time espanhol. Deixa o Bellingham no mano a mano com o marcador, o inglês se livra do cara e pumba, faz um gol. Uma vitória importantíssima, né, na situação difícil que o Real Madrid se encontra até ainda, né, não está ainda totalmente tranquilo na Liga dos Campeões. Então você vê o Vinícius realizando jogadas que ele não realizava. Acho que tudo isso levou a ganhar o prêmio. Repito, as pessoas dão importância ao prêmio, para ele é importante por conta disso, eu imagino. E eu acho que o contexto é o que é o mais relevante, né? O fato de ser um garoto de uma origem humilde, mais um, né, que consegue vencer no futebol, mas enfrentando algo que os outros não enfrentaram. E não foi só lá fora, aqui também, né? Ele foi muito esculachado, na mídia inclusive, quando foi negociado por 45 milhões de dólares pelo Flamengo ao Real Madrid. Por clubismo, por preconceito, sei lá por quê, por motivos diversos, na mídia inclusive, debochavam, faziam gracinha, faziam piada, davam risada. Quantos jogadores saíram do Brasil e passaram por essa situação? Por que com ele? Vários meninos saem e não passam por isso, ninguém fica debochando, ninguém fica fazendo gracinha. Por que com o Vinícius teve isso? Qual o motivo? Quem tem que responder isso são os que faziam piadinhas. E as piadinhas, aliás, ontem voltaram com força total na rede social, né? Voltaram assim, as pessoas começaram a recuperar os prints e os vídeos, etc., lembrando, olha, o que esses caras falavam aqui. Porque era um negócio esquisito, sabe, assim, meio gratuito, porque não é o comum, né? Não é o comum. O jogador sai do Brasil, é negociado por não é o primeiro a ser vendido por muito dinheiro, embora ele tenha sido na época um recorde, né? Mas outros bateram outros recordes de venda, né, saindo jovens do Brasil ao longo de todos os tempos. E ele foi o mais esculachado. Nossa, como se criticar, não joga nada, não é isso tudo, que não sei o quê, neguebinha, que é uma sacanagem até com o Negueba, né? Que é uma tentativa de transformar o nome do Negueba, o nome de guerra do Negueba num adjetivo, né? De viés negativo, ou seja, o cara não joga nada e tal. Porque o Negueba foi um jogador, para quem não conhece, que também surgiu no Flamengo e que não conseguiu ter o sucesso que em algum momento pessoas imaginavam que ele poderia alcançar. Então teve tudo isso. Então não é só lá fora, não é bom lembrar isso, né? Aqui no Brasil também temos esses problemas, ou algo próximo disso. Não que todos que tenham falado bobagem sobre ele tenham a mesma motivação, né? Mas aconteceu. Então, acho que esse contexto é o mais importante. Agora, para mim, o mais importante que o prêmio são os feitos dele em campo, que levam ao prêmio. Que é jogar bem, ganhar títulos, fazer gols importantes. E também, nesse contexto, não aceitar, desde o momento que ele falou basta, não aceitar ser ofendido por aqueles cretinos, né, que continuam a ter atitudes assim na Espanha, onde ele joga, eventualmente em outros lugares. Esse é o ponto que é que turbina ainda mais a relevância desse jogador. Você falou dos votos africanos, né? Não é coincidência, né? Não é coincidência.
É verdade. Nas seleções africanas ele teve grande maioria, e aí só deixando claro, tá? É o 9º prêmio brasileiro. Como eu falei, ele é o 6º jogador. Mas, Romário, 1 prêmio. Aí temos Ronaldo, 3 prêmios, tá? Então já são aí 4. Rivaldo, 5. Ronaldinho Gaúcho, 2. Então já são 7. Kaká, 8. E Vinícius Júnior, 9. 9 prêmios brasileiros aí na história, tá? Do The Best da FIFA. Eu quero colocar aqui a postagem que o Vinícius Júnior fez, tá? Ele começa com o latim Veni, Vidi e Vici, que é vim, vi e venci. E aí ele continua: hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse troféu. Chegou a sua hora, ou melhor, chegou a minha hora. A hora de dizer, sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso. Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir, mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava nada para mim. Quase fui engolido. Venci por mim, pela minha família, com muito apoio pelo caminho. Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos. As pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira. Foi a postagem do Vinícius Júnior, um desabafo sim, né? Porque ele falou como tentam e tentaram diminuir, e eu repito, não é só na Europa, não são apenas os racistas malditos da Europa que perseguem o Vinícius, ele foi perseguido no seu começo de carreira no Brasil. No Brasil, mídias principalmente bairristas, e aí eu vou falar, eu estou num programa de São Paulo, mas mídia muitas vezes de São Paulo tentava atacar o Vinícius Júnior porque o Vinícius Júnior era do Rio, porque o Vinícius Júnior jogava no Flamengo. Muitos jornalistas de São Paulo menosprezavam o Vinícius Júnior. E como disse o Mauro César Pereira, chamavam de neguebinha, de uma forma que você desmerece não só o Vinícius Júnior, mas o Negueba. Diziam que ele não ia a lugar nenhum, que ele era só firuleiro. Cansei de ouvir que era jogador de sinal, que ficava fazendo firula que nem aqueles que ficam fazendo embaixadinha no sinal. Então, ele sofreu covardias de torcedores do Brasil, de jornalistas do Brasil, e depois ele sofre covardias de jornalistas europeus, de torcedores europeus e aí de racistas mau caráteres que até pendurar boneco dele numa ponte penduraram. Então, olha tudo que esse moleque passou por cima. E na maioria das vezes ele passou por cima calado, tá? Porque o Vinícius Júnior era de falar pouquíssimo. Ele só começou a falar quando essa situação do racismo, ela ficou insustentável. Porque ele não falava. Ele era criticado por imprensa, por jornalista, por torcedor. Você não via o Vinícius Júnior reagir. Você via ele trabalhar. Você via ele treinar. E eu sou realmente fã desse moleque por isso, porque ele penou para chegar onde ele chegou. Eu acho que foi um dos jogadores brasileiros assim que chegaram no topo, que foram mais atacados de uma forma absurda e por nada. O Vinícius Júnior, né? Vai ver porque também foi um jogador criado pelo Flamengo e tem sim, né, aquele negócio, como o Flamengo tem uma torcida muito grande, tem sim aquele negócio dos rivais não gostarem de ver o sucesso de alguém que cresceu no Flamengo. Não tô falando como flamenguista não, tá? Tô falando aqui como jornalista que observa que as coisas acontecem. Aqui eu não tenho por que ficar me posicionando do jeito que os outros querem. Minha opinião. E o Vinícius Júnior passou por muita covardia e ele quis deixar isso claro aqui, Flávio Prado. Bom, boa tarde a você, boa tarde, amigos. O Mauro não tá nem aí com o prêmio, eu acho que eu tô menos ainda, né? Então, eu acho assim, pelos números que a gente viu aqui, pelos números do prêmio do Bola de Ouro, fica muito claro que não tem melhor do mundo atualmente no futebol. Não tem melhor, né? Você vê o Rodri e o Vinícius muito próximos. Eu já falei aqui que eu, se fosse votar, votaria no Rodri como melhor, mas, assim, na verdade, o meu predileto é o De Bruyne. O cara que eu mais gosto de ver jogar é o De Bruyne.
Então teria De Bruyne e Rodri. Esse ano De Bruyne se machucou muito, mas teria De Bruyne, Rodri e Vinícius. E poderia mudar um pouquinho, dependendo da data, dependendo do horário. Acho que dá muito valor para uma coisa que não tem tanto assim, mas entendo tudo que foi falado sobre Vinícius, e a vitória dele é uma vitória muito legal de tanto cara humilde aí, tanto jogador que... Aqueles que conseguem chegar, os que não conseguem. A dificuldade que tem aqui no Brasil de você mostrar talento. Cara, 3 mil meninos que tentam ser jogadores, um consegue fazer um treino, que a coisa é esculhambada, é tudo de qualquer jeito e tal. E o Vinícius é um sobrevivente. Adoro a campanha dele contra o racismo. Acho que esse é o grande mote, esse para mim é o grande melhor do mundo. Essa ideia, essa saída, essa briga que ele tem contra o racismo mais do que qualquer coisa. Legal que ele ganhou um prêmio, foi legal para ele gostou bastante. Deve ganhar uma grana a mais por isso, que também é muito importante, é bom para ele. O patrocinador já está todo feliz aí, já fez vídeo e tal. Então é legal para ele, é bom para ele. Mas entendo que o Vinícius é um jogador muito bom e que num momento ganhou a bola de ouro, como já aconteceu, a bola de ouro não, o The Best. Como já aconteceu contra jogadores de um nível muito bom, mas que não eram jogadores que você dá o melhor do mundo. O Ronaldo era o melhor do mundo. O Messi muitas vezes era o melhor do mundo. Aliás, o Messi ficou em 6º lugar outra vez. Sei lá quem é que votou nele, algum bêbado, né? Porque não é possível uma coisa dessa. Mas ele ficou em 6º lugar. Então, mas o Messi era o melhor do mundo, o Cristiano era o melhor do mundo. Né? O Romário, o Rivaldo, quando esses caras ganharam, eles eram realmente... Sabe, melhor em discutir aquela coisa, tem o melhor jogador do mundo. Acho que hoje não tem. Acho que é uma questão circunstancial. E nesse vazio, né? Shevchenko chegou a ganhar e tal. Cannavaro ganhou, enfim. Aí dá para você aproveitar essas brechas. O Modric, né, ganhou. Dá para você entrar, todo jogador bom. Todos os jogadores que eu tenho o meu maior respeito. E nesse vácuo de melhor do mundo, o Vinícius acabou ganhando. Então acho que hoje não tem o melhor do mundo. As opiniões, elas são variadas. Tem essa coisa aqui do voto popular, e aqui no Brasil há uma preocupação muito grande em votar, né? Então os caras se importam com isso. Tanto que você pode ver, gol mais bonito, o torcedor é sempre brasileiro que ganha, os caras vão lá, votam. Então, essa coisa de complexo de inferioridade brasileira, ele faz questão de ser melhor em alguma coisa, então ele vai lá, vota. Lembra aquele menino lá que fez um gol lá com o time do Centro-Oeste? Mas eles confessaram que eles contrataram os robozinhos para votar nele. Então, não estou dizendo que seja o caso aqui, porque, obviamente, o Vinícius tem muita simpatia do povo africano, porque ele é um defensor dos imigrantes, das pessoas que saem da África, e esse, de novo, é o grande trabalho que ele faz. Acho que o Vinícius está entre os melhores jogadores do mundo, e aí, como não tem o melhor jogador do mundo, o Vinícius acabou recebendo esse prêmio, como o Rodri também. Acabou, nesse vácuo, eles acabaram aparecendo e ganhando esse prêmio de melhor do mundo, que fica marcado, fica na história, é óbvio, né? Mas é evidente que nesta temporada, como na temporada passada, quando deram pro Messi, não tinha melhor do mundo. Há um vazio, há um vácuo. Seria um vácuo do Neymar se ele não tivesse machucado. Provavelmente esse seria o momento do Neymar. Quando o Cristiano e o Messi começassem a entrar em decadência, o Neymar, que é acima desses caras todos, ele poderia ganhar. Mas com contusões ele não ganhou. Então, com vácuo, tá vazio. Esse espaço está aí para ser preenchido, para que a gente possa ter, se é que vamos ter, né, uma sequência como essas que conseguiram o Messi e Cristiano Ronaldo, ou pelo menos alguém que possa ganhar 2, 3 vezes, como nós vimos aí na relação que o Pilhado deu. Eu fiquei feliz pela história do Vinícius, pela luta do Vinícius. Espero que isso ajude nessa luta dele, é muito importante. Mas ele não ficou maior nem menor por causa disso. Para mídia, sim, para efeito de patrocínio, sim. Mas no meu conceito, se ele não tivesse vencido também, continuava do mesmo jeito. Um bom jogador, um jogador importante, que não tem nível para ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil, tipo, precisa de alguém, né, com mais futebol, tipo Neymar, para ser assim, para poder ter um diferente na Copa do Mundo. E, por exemplo, acho que o Mbappé hoje talvez fosse, falei do Neymar, o Mbappé talvez fosse esse cara diferenciado, mas também não está mostrando tudo que pode. Então, aproveitou-se um vazio e nesse vazio sobrou para o Vinícius, que é muito legal, é bem bacana. Eu estou muito feliz, achei bacana, achei legal. A história de vida dele, que o Mauro contou aqui, enfim, tudo isso. Ele é um sobrevivente desse monte de garotos que não conseguem nem oportunidade para nada. Saiu do nada, fez a vida dele, está ajudando a família dele, está sendo solidário a muita gente, não só jogadores, mas pessoas de um modo geral que são discriminadas pelo mundo todo, e merece todo o meu aplauso o Vinícius Júnior.